gente, tudo bem? Mais um vídeo do Clube da Leitura no ar. No vídeo de hoje nós estamos aqui para realizar a leitura dos capítulos 93, 94 e 95 do livro Um Sopro de Neve Cinzas. Para a semana que vem, vamos terminar esta parte do livro. Iremos ler os capítulos 96 e 97 do livro Um Sopro de Neve Cinzas e já estamos praticamente no finalzinho deste livro. Ansiosos para realizar a leitura do próximo livro? Aproveitem para me contar aqui nos comentários se é do seu agrado, se você desejaria continuar a leitura dos livros da saga Outlander, se vocês gostariam de ler o livro 7 aqui também no Clube da Leitura, se é do interesse de vocês, se eu fizer os vídeos, vocês vão acompanhar? Comentem aqui abaixo, porque o seu comentário é muito importante para que eu possa produzir os conteúdos de acordo com os gostos de vocês. Bom, logo no início aqui da leitura, a Claire nos conta como está sendo a sua estadia ali, né, na mansão do governador. Apesar de ser uma prisioneira, ela até que tem sido bem tratada, tanto pelo governador quanto pela esposa do governador, que a essa altura do campeonato realmente já estava de partida, né? O governador preferiu tirar a sua esposa dali, temendo o ataque de alguma turba, o que era muito possível de acontecer, né? Principalmente diante das circunstâncias, de como as coisas estavam acontecendo atualmente. A Claire agora estava desempenhando o papel ali de secretária do governador, né? Ela era quase como uma secretária dele mesmo. Escrevia várias cartas, transcrevia algumas cartas, algumas ela escrevia, ele ia editando, ela ia escrevendo. Então ela estava desempenhando muito bem este papel. E ela aproveita para roubar um pedacinho de papel e um pouquinho de tinta. E quando ela está, enfim, em seus aposentos, ela escreve uma carta muito rápida para Fergus e Marcely e escreve outra carta para o John Ash, que era um amigo do Jaime, que estava em Wilmington. Então a Claire tem essa esperança, né? Se o Jaime estiver aqui em New Bern ou estiver em outro local, eu posso pedir a ajuda do Fergus e da Marcely para encontrá-lo, mas se ele estiver em Wilmington, ele tem um amigo lá, né? Uma pessoa com quem ele pode contar, que é o John Ash. A Claire escreve ali uma cartinha muito rápida para ele, descrevendo que talvez o Jaime possa estar sendo mantido como prisioneiro em Wilmington, e caso isto seja verdade, talvez ele possa ajudar o amigo. A Claire também escreve uma carta muito parecida para Fergus e Marcely, porém com muito mais detalhes, acredito eu, mas dentro do possível, né? Porque ela não tinha tanto tempo assim para escrever. Inclusive, ela é até interrompida neste momento por um dos criados do governador que foi buscá-la em seus aposentos. Bom, ele foi buscá-la em seus aposentos porque agora que a esposa do governador não estava mais no palácio dele, ele estava precisando da Claire para outros serviços. Calma aí que eu já vou te explicar o que acontece. A Claire chega lá no quarto, né, da Betsy, que é a esposa do governador, que inclusive partiu, estava realmente indo para outro local. Ele temia muito pela vida dela, pela vida do bebezinho que estava na barriga dela. Então ele achou muito mais seguro para Betsy ir para um outro local longe dele. Inclusive, na despedida dos dois, foi uma despedida muito calorosa, muito respeitosa. Eles pareciam realmente se amar muito. Ela muito preocupada com ele e ele da mesma forma muito preocupado com ela. Bom, chegando nos aposentos da Betsy, a Claire vê um vestido ali, né, sob a cama e começa a não entender muita coisa, principalmente porque tem uma escrava ali, né, que está ali olhando para Claire. E a Claire fala: "Não tô entendendo muito bem o que eu tô fazendo aqui. E você, o que você está fazendo aqui?" Pergunta para essa escrava. E ela diz que estava ali para vestir a Claire. E naquele momento a Claire consegue entender tudo. Ela estava ali para se passar agora pela esposa do governador. Porque não seria muito bom que os seus inimigos vissem que a sua esposa não estava mais ali. Seria um sinônimo de fraqueza, né? Se ele mandou a esposa para outro lugar, então quer dizer que ele teme, então ele tem essa fraqueza. Então não era bom que as pessoas soubessem que a Betsy não estava mais no palácio. Inclusive, ela foi embora durante a madrugada. Ninguém percebeu a sua partida, nem mesmo a Claire. Então, a Claire que tinha ali algumas características parecidas, a Betsy também era um pouco alta, então seria assim, gente, perfeito. No capítulo seguinte, nós temos aqui um relato do Jaime, né? Como foi que aconteceu quando o Jaime chegou em New Bern. Porque sim, o Jaime estava em New Bern. Ele relata aqui pra nós que a viagem dele e do Ian não foi nada fácil. Durou ali bons dias, inclusive eles iam intercalando porque eles só tinham um cavalo. Então em alguns momentos o Jaime ia no cavalo, outros momentos o Ian e a outra pessoa ia andando. Se eu não me engano, eles demoraram cerca de 4 dias para conseguir chegar em New Bern. Então eles estavam exaustos. Mas eles foram recebidos, gente, com muito amor e assim,
aquele encontro caloroso pelo German, pois era ele quem estava lá no jornal do pai, na recepção do jornal do pai. E o Jamie descreve aqui pra nós que assim, gente, assim que ele chegou na fachada do The Onion, aquela sensação de orgulho tomou conta dele, porque embora o estabelecimento fosse muito pequeno, ele parecia estar sendo muito bem cuidado, inclusive tinha a aparência de um negócio que estava prosperando. Então ele ficou com muito orgulho da sua família naquele momento, dos seus filhos. E eu senti, gente, uma pontadinha aqui também de felicidade em saber que, embora as circunstâncias não sejam boas, mas eles estão juntinhos de novo e só isso dá uma aquecida no coração. Todos recebem Jamie e Ian, assim, né, com aquele calor de reencontro familiar, né? Todos estão muito felizes em revê-los, inclusive o Fergus também está muito feliz em rever tanto o Ian quanto o Jamie. Mas o Fergus sabe que aquela visita ali não foi apenas uma visita, que tem algo acontecendo e pela aparência de ambos não é algo muito bom. Então o Fergus vai direto ao assunto e neste momento a pequena Joan, ela fala pro Fergus, né? Olha papai, chegou uma cartinha pra você e eu pus lá juntinho com as fotos das mulheres nuas. Gente, era lá o esconderijo do Fergus. E essa carta era uma carta da Claire. O Jamie logo pega essa carta da mão da Joan e reconhece a caligrafia da Claire. Lá no capítulo passado, a Claire havia conseguido ali com uma das escravas da cozinha, que saía todas as manhãs para comprar carne fresca, ela havia conseguido com essa escrava que levasse essa carta e colocasse na porta do The Onion, porque ela disse que conhecia esse local, era inclusive um local que tinha muitos livros e tudo mais. Então a Claire consegue, às pressas, entregar esta carta para essa escrava que consegue deixar essa carta no The Onion. E é assim que o Fergus recebe a carta da Claire, né? E que o Jamie fica sabendo tudo que aconteceu com a Claire. O Jamie inclusive relata pro Fergus que eles não tinham tanto tempo assim para encontrar a Claire, porque ele havia passado na casa do xerife Tolliver mais cedo, havia encontrado a esposa do xerife Tolliver, o mesmo não estava presente na casa, apenas a esposa segurando um bebê negro. E assim, estava bêbada, o Jamie descreve pra nós. Enquanto o Ian cuidava do bebezinho ali, né, gente, assim, na medida do possível, o Jamie tentava acordar esta mulher para que ela pudesse dar informações sobre a Claire para ele. A única coisa que ela consegue dizer é que a Claire foi levada por alguns homens e que as outras prisioneiras que não estavam mais ali haviam sido levadas embora ou haviam sido enforcadas. E neste momento, quando o Jamie reconhece essa caligrafia da Claire, né, e fica sabendo que tá tudo bem com ela, que por enquanto ela está no palácio do governador, é um baita de um alívio pro Jamie. Inclusive, ele consegue comer um pouquinho, a Marcia ele prepara um banquete para eles comem um pouquinho, se ajeitam, né, e bolam um plano aqui. Bom, a ideia do Fergus era que eles descobrissem se a Claire estava realmente no palácio do governador, se ela ainda estava lá e se ela estava bem. Então, Jamie e Ian iam até o palácio do governador para tentar entender qual que era a situação da Claire, mas o Ian pede total descrição do tio, porque ele poderia ser reconhecido. Então era melhor que o Jamie fosse disfarçado e quem tomaria as rédeas deste plano era o Ian. E, gente, bem quando eles estão chegando na porta lá do palácio para saber se tá tudo bem com a Claire, o Jamie vê aquele vislumbre daquela mulher entrando na carruagem do governador. Era a Claire, gente. Ela tava toda assim, né? Diferentona, com o vestido da esposa do governador, com um chapelão grandão para esconder o rosto dela, para que ninguém visse o rosto dela. Mas o Jamie reconhece a esposa, obviamente, né, gente? E claro, o governador estava saindo do palácio para entrar na carruagem. Então vocês imaginem, né, que nós tínhamos ali 2 filas de soldados protegendo o trajeto do governador até a entrada da carruagem, e o Jamie tenta ultrapassar essa barricada e ele acaba levando um soco ali, alguma coisa do tipo, ou um baque, e acaba caindo. E o Ian vai chamar a atenção do tio, né? Claro que a Claire não vê o Jamie, nem o governador, eles não veem o Jamie, eles entram na carruagem e vão embora, e o Jamie caído no chão, e o Ian puxa a orelha do tio. Mas eu não disse pra você que não era pra você causar confusão, não era pra você chamar atenção? Olha só, tem meia dúzia de gente olhando pra nós agora, como é que a gente vai sair dessa daqui sem ser percebidos, né? Eles conseguem sair, mas o Ian chama a atenção do tio. Inclusive ele fala, olha, pode parar por aí, pode parar de me chamar a atenção porque você tá igualzinha a sua mãe. Inclusive, gente, eu consegui visualizar a Jenny
fazendo essa mesma cena aqui com o Jamie, porque ele havia desobedecido ali, né, as diretrizes dela. Então o Ian, tal como a mãe. Bem no finalzinho desse capítulo, assim, nas últimas linhas mesmo, a Claire descreve para nós que eles estavam indo de partida para uma outra cidade. O que a Claire achava que era apenas ali, né, um passeio rotineiro, talvez um compromisso que o governador tivesse, não era nada disso. Eles estavam deixando de vez o palácio. E lá no capítulo 95, nós temos a descrição da Claire, que já está há cerca de uma semana no navio, o Cruzador. Assim como nós vimos na série, né? A Claire agora estava no navio do governador rumo a um destino que ela não sabia até então, tá? A Claire escreve para nós que já estava ali há cerca de uma semana. Ela temia muito pelo seu paradeiro, porque onde ela iria parar, né? Para onde eles estavam indo? Qual era o destino do governador? Será que o Jamie conseguiria encontrá-la? Isso dependeria muito, né, do destino para o qual eles estariam indo. Então a Claire temia muito pela sua vida, pelo seu destino. Inclusive ficou aqui pensando se não foi a última vez que ela viu o netinho, a filha, o genro, o marido, e ela se recusa a aceitar isso. Ela diz que não vai ser a última vez que ela vai encontrar os seus, até porque ela tem para onde voltar. Então, assim que ela saísse daquela situação, ela voltaria para casa. O que não era muito fácil, né, gente? Sair, assim, de um navio no meio do oceano e tudo mais, principalmente em tempos de guerra. Eles estavam cercados de ameaças, inclusive uma dessas ameaças era o John West. A Claire ficou sabendo ali, né, por intermédio das pessoas que trabalhavam dentro, até pelo próprio governador, já que era a Claire quem cuidava dessas cartas. Então ela tinha um certo conhecimento do que estava acontecendo ali, e ela sabia que o John West também era uma ameaça para o governador naquele momento. Ela ficou se perguntando se seria por conta do Jamie, se seria por conta do John West ter conseguido liberar o Jamie, e se ele estava atacando o governador. Então será que o Jamie tinha conseguido sair vivo dessa? Será que o Jamie estava em liberdade? Várias perguntas passavam pela cabeça da Claire, e inclusive também, né, a questão da sobrevivência. Será que vamos sair daqui com vida? Será que eu vou conseguir sair daqui com vida? Será que vou conseguir voltar para casa? Eram questões bem pertinentes ali na mente da Claire. E em uma dessas conversas aqui com o governador, em uma dessas cartas que ela escrevia, ela acabou reconhecendo um nome, né? Ela acabou, na verdade, ouvindo o nome e reconhecendo este nome. Só que aqui não se tratava do Major MacDonald, e sim de uma pessoa com uma posição muito maior, mas também de nome MacDonald. E ela começou a se perguntar, seria o Major MacDonald? Mas não pode ser ele, porque senão ele subiu de posição muito rápido. Não, acho que não é ele. Mas eis que, enquanto a Claire estava lá, né, na sala do cirurgião, que era onde ela se encontrava com o governador para executar o seu trabalho, eis que neste momento, dentro dessa sala do cirurgião, eles são interrompidos pela chegada do Major MacDonald. Mas bem diferente do que nós vimos na série, aqui o Major MacDonald é muito mais amigo da Claire do que na série. Na verdade, na série ele não é nem um pouco amigo da Claire, né? Inclusive é ele quem entrega para o governador quem é a Claire. Aqui nos livros ele também fala para o governador toda a verdade, mas não em tom de ameaça como foi lá na série, né? Aqui nos livros foi mais porque, como ele mesmo disse, se eu não contasse, ele descobriria de qualquer jeito. Então, nessa altura do campeonato, o Major MacDonald conta para o governador Josiah Martin toda a verdade sobre a identidade da Claire. Mas nesse momento, gente, isso não faz muita diferença para ele, até porque ele precisa dos trabalhos da Claire como secretária para redigir as suas cartas. E o crime que ela cometeu, naquele momento ali, gente, não fazia a mínima diferença para ele. Mas o Major MacDonald tem um momentinho a sós ali com a Claire, onde eles conversam sobre como é que a Claire foi parar ali. A Claire também tem a oportunidade de perguntar para ele se ele ouviu alguma notícia do Jamie e pede para que ele busque essas notícias do Jamie, né? E que para caso ele encontre o Jamie, ele diga ao Jamie que ela o ama muito e o amará para sempre. E inclusive, Major MacDonald, curioso como sou ele, até a Claire descreve isso para nós, né? Ele queria muito saber qual o grau de verdade na história que ele havia ouvido sobre a Claire ser assassina da Malva Christie, do bebezinho da Malva Christie. E a Claire tem a oportunidade de contar a verdade aqui pra ele, até porque ele usa do argumento que se eu souber a verdade, eu vou poder te defender sempre que eu ouvir alguém falando de você ou do Jamie. Então a Claire conta a verdade aqui, conta tudo que ela sabe, e inclusive a Claire tinha ali, né, tinha algo a seu favor, algo que lhe tranquilizava, principalmente em relação à culpa do Jamie em relação à morte da Malva Christie. Ela fala, né, que ela tinha 2 colmeias de abelha e que essas abelhas estavam enfurecidas quando ela encontra a Malva Christie assassinada no chão. E que, inclusive, ela foi picada por abelhas. Então, era impossível
o autor deste crime ter saído ali da cena do crime sem ter levado várias picadas de abelha. E o Jamie não tinha nenhuma picada de abelha. Então ela sabia que não era ele. Ela fala isso pro Major McDonald. Bom, a passagem do Major McDonald era rápida, ele não ia ficar por muito tempo ali no cruzador. Então o governador Josiah Martin vai até ele dizendo que a sua embarcação está esperando para que ele possa partir. E acaba deixando a Claire ali no cruzador, sozinha, com o governador e os seus tripulantes, né? Soldados e tudo mais. Gente, assim, as tensões estão cada vez maiores. Estou curiosa pelos próximos passos, até porque, né, nós conhecemos esses detalhes porque nós vimos o episódio na série e até então tem sido um pouco diferente do que nós vimos na série. Então estou curiosa para ver como a história vai acontecer aqui nos livros. Quero saber o que vocês estão achando, se vocês estão gostando dos relatos. Eu espero muito que esteja conseguindo passar para vocês todas essas emoções do livro 6, porque realmente é um livro cheio de descobertas, cheio de emoções, de acontecimentos muito bons. Então eu espero de todo o coração que eu esteja conseguindo passar para vocês o quão bom este livro está sendo para mim. Se você chegou até aqui, não deixa de comentar a hashtag da semana. A hashtag dessa semana é o Cruzador. Comenta aqui, porque o seu comentário é muito importante para o meu trabalho. E dessa forma, né, deixando aqui uma hashtag para vocês comentarem, ajuda até vocês na hora de escrever o comentário, já que muitas de vocês dizem: ai, Tami, eu assisto até o final, mas eu não sei o que deixar nos comentários. Agora você sabe. Comenta aí, hashtag o Cruzador, para eu saber que você chegou até o final desse vídeo. Se você puder compartilhar esse vídeo com alguém que você sabe que também vai gostar. Se você puder se inscrever aqui no canal, se você ainda não foi inscrito, deixar o seu like. Tudo isso me ajuda demais, ajuda muito o meu trabalho. Então é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Um super beijo e até lá. Tchau!